Olá, bem-vindos ao canal Codificação Kardecista. Iremos publicar o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec. Em cada vídeo, uma pergunta, a resposta dos espíritos e o comentário do espírito Miramês. Espero que gostem. Deus abençoe a todos. Kardec pergunta: que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra ao acaso? Respondem os espíritos: outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais que é o acaso? Nada, comenta Kardec. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir à formação primária uma obra do acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. O orgulho nos leva a esconder Deus devido à nossa limitada compreensão, tratando-o como acaso, uma palavra que não expressa a verdade em nossa linguagem. Aqueles que desmerecem a Deus estão escondendo seus próprios valores, pois dependemos de sua presença iluminada e sua existência espiritual magnânima. O acaso não existe, pois como podemos compará-lo a um ser que sempre existiu e tem mais existência do que toda a criação combinada? Isso é absurdo. Nada acontece por acaso. Tudo possui leis que exigem nossa obediência. Para que a harmonia prevaleça, é justo que observemos o mundo em que vivemos. Não podemos viver sem leis para seguir, e aquele que as infringe sofrerá as consequências. As coisas espirituais também obedecem às mesmas regras, e o comando divino é vigilante, operando em todas as direções para que essas leis sejam cumpridas, estabelecendo a paz e o bem-estar. Uma alma moralizada é obediente. Ela estuda e compreende o que deve ser feito, respeitando os direitos alheios, vivendo em paz com sua consciência. Enquanto não seguirmos os caminhos traçados e vividos por Jesus, permaneceremos em conflito interior e sofreremos as consequências de nossa ignorância. A própria ciência humana refuta o acaso, pois para tudo há uma explicação lógica. Antigamente, a gestação de um filho no ventre materno ou a formação de um fruto ou flor eram consideradas mistérios atribuídos a acasos, devido à falta de compreensão dos fundamentos da vida abundante e vigorosa em toda a criação. Entretanto, agora no século XX, na Era da Luz, quando os céus se aproximam dos seres humanos e estes abrem seus corações para outras dimensões da vida, não devemos falar em acaso, pois isso só reforça a ignorância espiritual. O acaso, mesmo se existisse, teria morrido por falta de sustento. Se todo efeito tem uma causa, como é comumente deduzido entre os seres humanos, os efeitos invisíveis estão apoiados em causas mais sutis do que se imagina. Em tudo, repito, há um comando inteligente que nunca se esquece, uma onisciência operando para a harmonia de todas as coisas. Isso nos traz muita alegria, e a esperança cresce na direção do amor. O respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia, como uma oração de gratidão por tudo o que recebemos de seu amor imensurável. E esse ato nos aproximará ainda mais de sua ação benevolente. Devemos esclarecer que Deus está presente em nossa vida, dando-nos a oportunidade de vivermos com nossas próprias forças. No entanto, sua misericórdia é tão grande que, se pedirmos ajuda além do que Ele nos dá naturalmente, Ele nos atenderá por sua bondade e amor inesgotáveis por todos seus filhos. No entanto, não devemos ignorar suas leis, para que não caiamos em tentações novas e piores. Vamos esquecer o nada e lembrar do tudo. Esqueçamos a inércia e lembremo-nos do trabalho. Trabalhando, esqueçamos o ódio e abracemos o amor, pois essa disposição à verdade nos garantirá paz espiritual e alegria constante em nossos corações. Vamos lembrar de Jesus com carinho, Ele que veio anunciar o reino de Deus a todas as criaturas, lembrando-nos que nenhuma de suas ovelhas se perderia e que não há órfãos na casa do Pai. Isso significa esperança para todos nós, encarnados e desencarnados, por meio da presença da fé. É importante deixar claro que todas as combinações da matéria são manifestações das forças de Deus, à luz de nossa compreensão.
Chegamos ao final deste vídeo inspirador e se você apreciou a mensagem, gostaríamos de pedir seu apoio para compartilhá-la com seus amigos e familiares, além de deixar seu like para que mais pessoas possam ter acesso a essa bela mensagem. Se você deseja continuar recebendo conteúdo valioso como este, convidamos você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para saber sobre os novos vídeos. Divulgar a doutrina espírita é um ato de caridade e amor ao próximo, e juntos podemos levar esses ensinamentos a mais pessoas. Agradecemos imensamente pelo seu apoio e dedicação a essa nobre causa.